Bom, pessoal, sem surpresa, né? A arbitragem não registra cantos homofóbicos na súmula do clássico entre São Paulo e Corinthians, tá? Tá aqui, ó, pelo lance, tá bom? Apesar do ocorrido, Rafael Rodrigo Klein, árbitro da partida, não registrou o fato na súmula do duelo, que a torcida do São Paulo cantou aqui, tá lá no meu timão, tá bom? Você pode dar uma conferida lá. Mas é isso aí, né? Ele fingiu que não ouviu. E aqui a gente tem um comentário bem pertinente, tá? Que esse árbitro estava mal intencionado. As decisões dele me fizeram acreditar. Para mim, está muito acima de um árbitro caseiro. Muito acima de um árbitro caseiro. Eu acho que o árbitro caseiro ele faz parte do jogo, tá? É normal. Você vai ter uma arbitragem mais caseira. Mas desse jeito que foi hoje, para mim, foi bizarro. Eu só posso. E aí, o que vocês acham? Vocês acham também que ele foi mal intencionado, cara? Olha o que o Flávio Prado falou aqui, cara. Se liga só. Porque foi uma vergonha. Os caras São Paulo. São Paulo tomou um sufoco do Corinthians com 9. Porque foi uma vergonha. Os caras São Paulinos aí, o cara tava batendo a cabeça na parede. O Corinthians faz o gol e pressiona. Um negócio inacreditável. Tava até ouvindo você gritar, heróico, aquele negócio. Cara, teve falta pro Corinthians fazer e tal. São Paulo encolhido. São Paulo botando back. E aí botou Ferrarese, botou o Lewis. E aí, num contra-ataque, sabe aquela coisa assim que Deus ajudou? E aí o São Paulo pega e faz o gol e dá uma aliviada. Mas a torcida do São Paulo está em silêncio. Sabe aquele negócio assim? Do Corinthians em cima. Normal, o Corinthians, com 2 a menos. O Corinthians, com 2 a menos, deu fogo no São Paulo. Então, sobre... E aí depois ele fala que o Corinthians sai fortalecido, né? Não pelo resultado, é óbvio, né? O Corinthians perdeu o clássico 3-1, não tem que estar fortalecido nesse quesito, mas no sentido de, mesmo com dificuldade, conseguiu ainda ser perigoso pela vontade, pela raça do time, né? Por saber, os jogadores saberem que, cara, foram prejudicados no jogo. E outra coisa, 2 jogadores ali foram burros no jogo, simplesmente assim. Além da arbitragem desastrosa, né? Os ingressos para a torcida do Corinthians para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã estão esgotados aqui desde ontem, tá bom? A torcida do Corinthians aí, sem novidade nenhuma. Outra notícia, o Corinthians já planeja 2025 focando em contratações pontuais, né, para posições carentes. O departamento financeiro e o de futebol discutirão o orçamento disponível e a melhor forma de utilizá-lo. Tá aqui a informação, tá bom? Foi passada pelo Metrópolis, ok? Repassada pelo SCCP News. O Corinthians deve exercer neste mês a compra do goleiro Hugo Souza, emprestado pelo Flamengo. A negociação será de 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 900 mil reais, e o registro só ocorrerá em janeiro de 2025. Assim, o clube não evitará a multa pesada aí de 500 mil reais para utilizá-lo, né, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Informação do meu timão. O Vessone também destacou essa questão aqui, a repercussão zero disso. Se fosse o contrário, estaria todo mundo falando. O torcedor do São Paulo entrou gritos homofóbicos na Arena Mané Garrincha, né? E nada aconteceu. Tem uma musiquinha aqui que eu não vou deixar, tá bom? Quem quiser pode dar uma olhada lá no meu timão que eles separaram lá para vocês. Mas é muito interessante porque, assim, eu sempre vou falar, mais uma vez eu falo, não gosto de mimimi, não gosto de politicamente correto, não acho isso aqui homofobia, não acho. Você pode discordar ou pode concordar comigo, tudo bem, tá bom? Faz parte, né? Isso é democracia, isso é democracia. Eu dou a minha opinião, você dá a sua opinião e tudo bem. Ninguém morrer por isso, nem matar por isso. Mas a questão aqui é a seguinte, faltou justiça, né? Faltou justiça. A torcida do Corinthians chama a torcida do São Paulo de um grito lá, não vou falar aqui de novo. E aí a torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians foi punida. O Corinthians ficou sem a torcida. Não lembro em quantos jogos, tá? Na temporada passada. Reciprocidade. O Versões também destacou um negócio bem interessante aqui. O Corinthians iniciará a venda de ingressos, né? No caso já iniciou, deve ter iniciado já, contra o Internacional no fiel torcedor e como deve ser com aquela reciprocidade bacana. A diretoria do Inter meteu R$300 para o visitante no Orlando Scarpelli no primeiro turno. E agora o torcedor gaúcho pagará os mesmos R$300 na Neoquímica Arena. Eles gostam disso, né? Porque eles sabem que a torcida do Corinthians comparece mesmo. Então eles realmente mandam na goela mesmo da torcida. E aí, pau que dá em Chico, bate em Francisco, dá em Francisco, né? Parabéns à diretoria do Corinthians. É isso aí. Aí eu concordo 100%. Final de semana logo ali, em recuperação de lesões, né? Thales Magno e Alex Santana já treinaram em campo, já treinam em campo.
A foto postada aqui pelo Corinthians, ó, na verdade pelo Alex Santana, tá, no CT do Corinthians. Jogadores postaram. A expectativa é que eles possam estar à disposição contra o Internacional sábado em casa. Tá? O Corinthians joga pela Copa do Brasil nesta quarta, mas não deve ter condição. Eles não devem ter condição para o jogo. E é o que eu falo. Por mais que a Copa do Brasil seja extremamente importante, o brasileiro é mais. É muito mais. Então, que estejam realmente disponíveis aí. E o Corinthians tem o Romero, né? Então, é bom ter o Thales Magno aí em boa forma. Foi à Justiça, na noite desta segunda-feira, o Corinthians protocolou no STJD, para simplificar aqui, uma ação liminar contra a alteração da data da segunda semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. O departamento jurídico do clube se baseia em artigos do Regulamento Geral das Competições e protocolou uma medida inominada. Vasco fez o mesmo. O Corinthians correndo atrás aí, fazendo de tudo, né, para que a justiça seja feita, né? O Corinthians também soltou essa nota aqui, bora ver aqui direito. O Corinthians correndo atrás aí dos seus direitos, né, cara? Não sei se vai conseguir alguma coisa, mas enfim, tá fazendo barulho. Ele, o Vasco também. Nota oficial do Corinthians, ó. O Corinthians vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Olha aqui, já é uma coisa muito mais séria, tá, pessoal? Pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento. Então isso é muito grave, tá? E aí, seguindo o que aconteceu no domingo, que foi um absurdo. Se fosse o contrário, meu Deus do céu, o que não estariam falando? Estariam falando em roubo já, Corinthians comprando arbitragem, tudo mais, que a gente já sabe como é que é, né? Comprometendo a isonomia entre os clubes e principalmente colocando em risco a credibilidade da competição. E aqui ele continua no comentário, né? Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa, ou seja, acima do que o Flamengo significa para a CBF, o que pode interessar a CBF junto ao Flamengo. E o clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas. Mais um comentário em defesa desses princípios e para garantir a justiça das competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos, no caso Atlético Mineiro, Vasco e Corinthians. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Tá? Então o Corinthians botando o pau na mesa aí, beleza? Flamenguista aqui, sem argumento, querendo só fazer barulho. Tá bom? Olha isso, olha esse comentário como é ridículo. Queremos isonomia, né? Ironizando aqui. A isonomia que vocês querem é enfrentar o Flamengo sem seus principais jogadores. Clube pequeno, covarde, caloteiro. Olha o que o cara comenta. Quem é covarde nessa história? O Flamengo, que quer mudar a data para ter todos os jogadores ali. Sendo que o Corinthians, cara, já não vai ter o Memphis por uma questão de minutos que ele não conseguiu ser registrado na Copa do Brasil. Tá? E o Corinthians respeitou. O Corinthians não foi lá tentar burlar nada, tentar convencer nada de ninguém, não. Respeitou a regra e pronto, acabou. E o Memphis, tá? Não foi qualquer jogador, não. Ah, não tá jogando bem. Não interessa. Não interessa. Ele é um jogador que acabou de chegar, estava lá 2 meses parado, claramente fora de forma, totalmente fora de forma, sem agilidade. Apesar de você ver que ele tem habilidade, tem qualidade, mas está sem agilidade. E aí a cabeça pensa, o corpo não obedece. E o Corinthians não conseguiu ter esse jogador na Copa do Brasil. 2 semifinais e 2 finais. Né? 2 jogos, né, em cada fase. Uma final, 2 jogos em cada fase. E aí, o cara vem falar isso aí. É o Flamengo, meu amigo, que tá chorando, não é o Corinthians não. Acho que você entendeu muito errado, cara. Ó, sou colorado, né? Sou colorado e acho muito justo prejudicar o Corinthians de qualquer forma. Eles sempre vão ficar com aquela mágoa do Corinthians, por isso vão pagar 300 pila aí, se quiser ir na Neoquímica Arena assistir o time deles lá. Beleza?
SFL, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso aí, deixa seu like. Corinthians tentando fazer alguma coisa, né, cara? Realmente, porque se for aceitar tudo o que esses caras fazem com o clube e com o futebol brasileiro no geral, tá? Não é só o Corinthians que é prejudicado, mas nesse caso, cara, tá sendo ridículo. Ridículo, tá bom? Também prejudicando aí na Copa do Brasil, no caso, o Vasco, o Atlético Mineiro e o Corinthians. E no brasileiro, claramente, o Corinthians foi muito prejudicado. São Paulo foi muito beneficiado. O que o Vessone falou foi muito interessante, até no Band Esporte, falando que foi um absurdo o São Paulo ter terminado aquele jogo com 11 jogadores. Um absurdo. E você analisa todos os lances. A impressão, durante o jogo, a gente não notou tanto por quê? Porque os replays foram tipo... Aquele lance do Roberto não teve replay. O do Romero dentro da área, que o Romero ficou com a boca machucada, que o Arboleda soltou o braço no rosto dele dentro da área, que seria pênalti, tá? Pênalti amarelo, no mínimo, para o Arboleda. Porque ele realmente solta o braço, que até teve aquele momento de paralisação do jogo. Nada aconteceu, tá? Nada aconteceu. O replay foi mostrado uma vez. Ou seja, eles não... E o VAR não foi chamado. Então, o árbitro não foi chamado pelo VAR. Então, assim, cara, uma várzea totalmente. Um desrespeito inacreditável. Enfim, deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. Tamo junto sempre e vai Corinthians.